Mensageiros do Amanhecer, os ensinamentos das Pleiades, parte 5. Quem conduz os fios de luz? Vocês guardam a história do universo dentro do corpo físico. O que está ocorrendo agora no planeta é a mutação literal deste corpo, que vocês estão permitindo evoluir ao ponto de se tornar o computador que poderá armazenar esta informação. Isto, na verdade, irá ocorrer devido à engenharia biogenética que nada tem a ver com vocês, mas podem facilitar o processo intencionando cooperar com ele. Como espécie, vocês estão sendo biogeneticamente alterados pelos seres que os criaram e que refazem o vosso DNA em entrocamentos periódicos da vossa história. Os deuses criadores originais e seus projetistas designaram esta época para voltar ao planeta, fazendo-o retornar ao plano original. Milhões de seres foram chamados a participar deste projeto. Milhões de seres disseram: sim, nós somos renegados. Vamos retornar este projeto e ver se conseguimos endireitá-lo. Vamos reconstruir as ruínas e reuni-las novamente. E assim os planos foram esboçados, os desenhos feitos, bem como os estudos genéticos, para desconstruir quem conduz os genes recessivos e os fios de luz no seu interior. Vocês selecionaram com muita clareza a linhagem que, geneticamente, teriam maior facilidade de acesso às combinações dos filamentos de códigos luminosos com grande potencial evolutivo. Antes de encarnarem, todos se comprometeram a designar eventos que ativariam seus códigos ou projetos, que ativariam as vossas memórias. Então, encarnaram e esqueceram. Todos vocês, até certo ponto, tiveram seus projetos e códigos ativados, ao compreenderem que existe um plano divino do qual fazem parte. A ativação dos vossos códigos e a percepção das vossas identidades irão se intensificar de forma fenomenal. A razão disto é a evolução do DNA. Quando tiverem as 12 hélices de DNA no lugar certo, elas irão conectar-se com o sistema de 12 chakras. Os 12 chakras são vórtices carregados de informação que vocês devem ser capazes de traduzir, independentemente de estarem ou não no planeta. Vocês estão evoluindo. Ao longo do processo evolutivo, aqui na Terra, é necessário que ultrapassem o que foi estabelecido como teto, o limite do possível. Devem tornar-se super seres, não importa a realidade em que entrem, porque como membros da família da luz, ramo dos renegados, isto é o vosso forte. Se propuseram a vir a este planeta para receberem desafios, tornando-se assim desafiadores, não de forma a criar problemas ou disseminar discórdias, mas a criar um desafio harmonioso. Através da vossa harmonia, vocês desafiam a antiga frequência vibratória. Um pouco dos atritos que tem com outras pessoas desce ao fato de estarem trilhando um caminho evolutivo e seguirem adiante. Muitos não gostam disso, porque não estão codificados para responder como vocês nesta época. Certas pessoas não possuem código algum para isso. Outras conhecem o plano de mudança e vêm para cá nesta época como observadores. Determinados seres tímidos vêm para cá sabendo que, porque tiveram coragem de chegar aqui,
conhecendo o projeto do planeta, irão ter de alguma forma um crédito em sua jornada consciente, que irá transportá-los para uma consciência mais elevada, mesmo que sua participação na transição consista apenas em estar aqui. Os simples fatos de estar nas redondezas deste tipo de atividade gera força. Por isso, deve ser dado crédito a todos os que estão agora no planeta, pois decidiram participar da grande mudança de frequência. Todos estes participantes são necessários porque, quanto maior for o número de frequências no planeta, maior a quantidade de energia para alterar a antiga frequência. Todos os que abriram para a luz estão tendo os seus corpos literalmente reprogramados. Às vezes, vocês podem inclusive acordar à noite e sentir fisicamente a reprogramação. Esta reprogramação é a reestruturação do DNA. O vosso DNA é um filamento, um cientista o descreveria como um filamento conectivo. Os cientistas, fazendo o melhor que podem, descobriram certos códigos dentro de certas porções de DNA. Descobriram também porções supérfluas de DNA. Em outras palavras, existem porções que eles não conseguem traduzir ou compreender. Então, acham que estão lá à toa e as denominam DNA lixo ou DNA estrutural. Nós já falamos sobre a maneira como vocês foram construídos pelos deuses criadores. Como casas que seriam futuramente aumentadas, encontra-se agora nesta conjuntura, no momento em que os arquitetos que os projetaram estão acrescentando elementos. O que os cientistas chamam de DNA lixo tem estado dormente em vossos corpos há muito tempo e agora está sendo ativado. Em nossos ensinamentos, enfatizamos sempre a importância da oxigenação, porque o oxigênio alimenta os códigos e desperta o DNA lixo, que certamente não se trata de lixo de forma alguma. Os cientistas chamam de lixo armazena conhecimentos que irão dotá-los de percepção plena e transformá-los em seres da quarta dimensão. O despertar do DNA irá permitir-lhes mudar a visão, a audição e aumentar a duração de vossas vidas, entre outras coisas. A parte dormente do DNA que desafiou os cientistas está prestes a renascer. Sua mutação é tão rápida que muitos cientistas consideram o processo uma doença. Alguns estão tão seriamente preocupados que convenceram o governo a investir bilhões de dólares em pesquisa sobre o DNA. O que está ocorrendo em vossos corpos não se trata certamente de doença, mas de uma mutação natural. Estão sendo reprogramados. Esta mutação costuma acontecer durante o sono, por isso vocês podem acordar de manhã sentindo algo diferente no corpo. Podem estar certos de que as mudanças não tardarão a aparecer e que vocês desenvolverão novas habilidades. Automaticamente irão saber muitas coisas. Os designers originais do corpo humano eram seres benevolentes. Estes deuses, criadores originais, foram muito generosos em dotá-los biogeneticamente, com uma tremenda vitalidade de espírito e uma enorme capacidade. Muitas dessas informações estão arquivadas dentro de vossos corpos nos filamentos de códigos luminosos, que estavam espalhados e agora voltam a se alinhar-se. Os vossos ossos é a forma do vosso esqueleto corresponde a essas informações. Quando a vossa postura está alinhada, a energia de locais de força sagrados é liberada.
Os raios cósmicos são atraídos para os vossos corpos e os filamentos de códigos luminosos dentro das células começam a reordenar-se. Vocês perceberão que estão mudando. A mudança será refletida de volta a vocês, para onde quer que olhem. O sistema evolucionário atual, projetado pelos deuses criadores para conduzi-los a várias dimensões ou frequências, baseia-se na evolução das 12 hélices, correspondente aos 12 chakras, 7 dentro do corpo e 5 fora. Esta é simplesmente a maneira pelo qual o sistema se liga. Com relação à evolução das hélices dentro do corpo humano, deve ser atingido um denominador comum de frequência que todos consigam alcançar, mesmo quem estiver nas estações mais baixas. Existem também seres humanos que conseguem ir além das 12 hélices. De maneira geral, contudo, o estado de conscientização da humanidade não pode alcançar esta espécie de aceleração. O salto de um sistema de 2 hélices para uma de 12 já é significativo. Em breve, algumas pessoas estarão funcionando com as 12 hélices, enquanto outras só receberão esta mudança no final da década. Isto ocorre porque cada indivíduo é codificado para receber a frequência apenas quando for capaz de integrá-la. Muitas pessoas já estão vivendo momentos difíceis ao integrar as mudanças nestes estágios iniciais do plano. A grande maioria dos humanos na Terra convenceu-se de que só existe uma realidade. Isto pode ser a queda da raça humana. A reorganização das hélices provoca um despertar do conhecimento interior, que ultrapassa tudo o que vocês possam ter aprendido. Este conhecimento interior é o conhecimento do eu, que afirma haver muito mais do que o mundo físico. Acredite nisto, saiba isto, compreenda isto. O mundo físico é uma pista para o mundo espiritual. O mundo do espírito e da autoevolução está na eminência de uma explosão de informações, energia barata, energia gratuita. Tudo lhe será dado. Isso tudo está relacionado com a evolução dos filamentos de códigos luminosos, que são milhões e bilhões de fibras minúsculas. Continuando a nossa história, os deuses criadores, invasores, que saquearam o planeta, precisavam que vocês operassem de uma certa forma para conseguirem controlá-los. Eles precisavam desligar a vossa inteligência, e assim o fizeram, espalhando e desligando os filamentos de códigos luminosos que formam as hélices do vosso DNA. Agora, estes filamentos começam a religar-se às hélices. As hélices evoluíram em grupos de 3 até que hajam 12 fios, ou hélices. Quando essas 12 hélices, ou fitas, compostas por diversos filamentos de códigos luminosos, começarem a vibrar dentro do corpo, cada fita corresponderá a um chakra. Existem bilhões de centros energéticos ou chakras, bem como milhares de hélices em potencial que podem ser formadas. Neste momento, o denominador com um relativo ao número de hélices e chakras que a consciência da humanidade pode manejar sem se destruir é 12. Então, estamos lidando agora com a evolução de 12 hélices para ligá-las a 12 chakras, 7 dentro do corpo e 5 fora. Os 7 chakras dentro do corpo não são difíceis de serem trabalhados, porque se permitirem sentir, serão capazes de os localizar fisicamente e tocar cada um deles. Os 3 primeiros são chakras da sobrevivência, sexualidade e sensação perceptiva. O 4º chakra é o coração,
centro da compaixão e união com todas as coisas. O quinto é o chakra da garganta, relacionado à fala. O sexto é o terceiro olho, a visão. O sétimo é o chakra da coroa, que abre para o conhecimento de que a identidade cada um ultrapasse a forma física. Quando chegarem aos 5 fora do corpo, começarão a encontrar novas formas de entender o que está acontecendo, como algo que nem sabem com certeza se é real. O oitavo chakra encontra-se dentro do vosso plano de atividade. Paira a 30 centímetros ou mais acima da vossa cabeça. A maioria das pessoas mantém o oitavo chakra próximo a seu corpo físico. O nono chakra também se encontra perto a menos de 1 metro do corpo. Quando 9 hélices forem formadas, este chakra irá se dirigir à atmosfera da Terra para tornar-se uma espécie de fio-terra, ligando o planeta à rede cósmica. É um elo de ligação. O 11º e 12º chakra acham-se bem mais distantes. O 10º chakra, quando estiver funcionando, estará ligado ao vosso sistema solar. O 11º chakra irá dirigir-se ao sistema galáctico. E o 12º está localizado e ancorado em algum lugar deste universo. Você receberá informação destes centros pessoais, pois eles são também centros coletivos. À medida que aprender a traduzir as experiências dos chakras, irá descobrir que a vida nunca mais será a mesma. Nem todas as pessoas do planeta passarão por essas mudanças agora, porque nem todas foram codificadas para isso. Cada um de vocês veio com uma certa ordem, um mapa de quando, onde e como operariam melhor. Muitos estão aprendendo como seguir este plano que os levará a descobrir o seu eu superior. Quando aprenderem a fazer isso, a vida vai se tornar muito mais fácil, pois irão se transformar em veículos da luz, movidos apenas pela intenção de comprometer-se. Diversos seres humanos serão expostos a essas mudanças em épocas diferentes, porque tantas mudanças não devem ocorrer de uma só vez. Isto criaria o caos, onde uma certa ordem é necessária. Quando um indivíduo passa pelas mudanças e traduz a experiência, pode pedir ajuda a quem já as vivenciou. Para os principiantes, o processo pode ser muito difícil. Vocês são aqueles que mostram o caminho. Quando forem capazes de passar pelas mudanças, podem seguir o caminho e mostrar aos outros. Existem mapas das rotas indicando certos eventos que podem ocorrer se desejarem ligar-se a esta corrente do tempo. Quanto mais se dedicarem a cada momento da vossa evolução, mais cedo as mudanças irão ocorrer para a última pessoa. Houve um tempo em que a espécie humana ocupava frequências dimensionais mais elevadas. Vocês eram capazes de locomover-se através de realidades diferentes e de manipular a matéria. Muitas dessas capacidades foram eliminadas propositadamente pelos seres que tomavam conta da vossa realidade. É necessário que compreendam que cada realidade possui a sua guarda e que há diferentes administrações e diferentes guardiões em cada período. Estamos usando o termo guarda de forma neutra. Vocês usam o termo guarda para alguém que protege. Nós estamos dizendo que um guardião encarrega-se de uma realidade e aguarda, impedindo que outros seres cheguem e efetuem alguma mudança. Os guardiões a que estamos nos referindo não são necessariamente seres benevolentes que ajudam a evolução. Estas entidades que estão guardando a vossa realidade
podem estar impedindo o acesso de seres que virão libertá-los. A vossa falta de memória se deve ao fato de terem sido reinstrumentados e muitas de vossas capacidades inerentes espalhadas e desligadas para não funcionarem mais. O controle baixou sobre as mentes em vossa sociedade. Existem véus de proteção que foram colocados em torno da Terra para que, se vocês tentassem conectar-se a algumas dessas informações, não dispusessem de instrumentos, nem fundamentos ou capacidade de compreender essas realidades. Neste momento, o planeta inteiro encontra-se imerso em realidades expansivas. Para chegar a estas outras realidades, primeiro precisam explorar profundamente a realidade de vocês. Não há mais tempo para 20 anos de psicanálise. Precisam desenvolver habilidades e capacidades em poucas horas, que lhes permitam viajar algumas décadas em vossa evolução emocional. Terão de viajar na estrada emocional, porque o corpo humano se expressa através das emoções. Esta é a singularidade, é o dom que a vossa espécie recebeu. Primeiro, é necessário que abram as estradas emocionais até áreas que mantiveram escondidas de si mesmos nesta vida. Poderão ser inundados por lembranças à medida que os vossos arquivos internos se alinharem. Lembranças de acontecimentos difíceis quando ocorreram, ou fatos que talvez não possuíssem o contexto onde inseri-los. Algumas pessoas poderão lembrar-se de contatos extraterrestres que todos tiveram na infância. Muitos poderão desvendar expressões de sexualidade que não compreenderam na época, tendo sido participantes ativos ou passivos. O corpo mental emite um tremendo julgamento, e esse é o motivo por tais situações terem sido soterradas pelo corpo emocional humano, que é muito sensível ao julgamento. O corpo emocional, ligado ao corpo espiritual, esconde-se disto. Todos vocês acham que sabem quem são. As histórias sobre quem são baseiam-se nas lembranças desta vida. O que nós queremos comunicar-lhes é que vocês têm inúmeras existências paralelas, legítimas, com memórias diferentes das que possuem. Vocês bloqueiam estas memórias ou não focalizam os eventos relativos a elas, porque o vosso corpo emocional não consegue computá-las. Grande parte daquilo em que irão esbarrar está ligada à sexualidade, porção do ser humano que não foi compreendida e que deve ser estudada para que conheçam a sua finalidade. De que se trata a sexualidade? Quem estabeleceu as regras sobre a expressão sexual apropriada ou inapropriada? Irão aflorar também lembranças de contatos e energias que os acompanhavam quando pequenos, com o propósito de ensiná-los. Vocês bloquearão estes acontecimentos por não terem recebido o suporte necessário para acreditar que eles tenham realmente ocorrido. Ao começarem esta exploração multidimensional, as memórias que esconderam de si mesmos irão aflorar. Será uma grande surpresa constatarem como puderam esquecer completamente acontecimentos inteiros, trechos de suas vidas, especialmente eventos ocorridos antes dos 12 anos. Ficarão perplexos ao explorarem a capacidade que o sistema nervoso possui de interromper o fluxo de informação que a mente não consegue computar. E contudo, os registros estão lá. Vocês podem acessá-los. Agora terão capacidade de computar muitas dessas coisas porque irão aprender a ser neutros e não julgar os acontecimentos de que participaram. Quando forem explorar o vosso corpo, a vossa identidade e a vossa vida atual, façam-no rapidamente.
vocês não dispõem de anos para estudá-los. Quando a informação em vosso DNA for reinstrumentada e religada, serão capazes de sentir como os eventos desta vida se ligam e desbrocham, tendo uma coerente de objetivos que se ligam a diversos lugares onde viveram e a diversas identidades que ocuparam. O ideal seria agir sem julgar, e assim conseguiriam perceber o que realmente aconteceu aqui, vivenciando tudo isso primeira mão através da memória celular. A única forma de prosseguir em direção a uma frequência mais alta e determinar o vosso futuro de vossas vidas do planeta é não julgar a vossa participação no processo. Isso é muito complexo e muito importante. Sintam o que acabamos de dizer. Este processo envolve esmagar o paradigma existente e se tornar um herege da realidade. Começarão a entender que uma existência legítima, real, foi simplesmente escondida de vocês. É imperativo que comecem a lembrar-se quem são. Vocês não estão sozinhos nem poderiam fazer isto sozinhos. Mesmo quando dissemos que são os portadores das vossas almas, existem outros aspectos de vocês que entenderão a história e estão voltando a este momento do tempo para criar o vórtice de energia que irá afetar todas as realidades. Nós não conseguimos enfatizar suficientemente a importância desta época, a excitação e a alegria que ela contém, se vocês quiserem mudar. Se não quiserem mudar, nem abdicar de muitas coisas, terão que passar por experiências nada agradáveis. Todos têm certas coisas das quais não querem abrir mão. Esta pode ser a dificuldade, pois cada um tem a sua área de apego. Mesmo assim, vocês vieram para cá com um objetivo: prosseguir suas jornadas e realizar o que vossas almas anseiam. É como se tivessem negócios inacabados aqui. Em muitos de vocês, o véu está bem cerrado para que não possam voar para longe e dizer: o que estou fazendo aqui de novo? Vou cair fora. Quem compreende os planos mais elevados, diversas vezes, já se sentiu muito só neste planeta. Existem milhões de pessoas neste momento, formando um tremendo grupo de apoio. Vocês estão começando a se encontrar e a tecer vossas consciências. Um fino fio de seda com outros fios de consciência irão ver a mais bela criação formar-se sem grande esforço, porque faz parte de um plano onde todos são motivados a fazer determinadas coisas. O planeta inteiro tem sido controlado de forma a que desde a primeira vez que chegaram aqui fossem educados e treinados para achar que não controlavam a vossa própria realidade. Ensinaram-lhe que tudo é circunstancial, pois depende de algo em que não podem interferir. Isso está errado. São vocês que controlam o vosso DNA. Vocês possuem um controle absoluto sobre tudo, até descobrirem e acreditarem nisso. Estarão sujeitos a qualquer coisa que qualquer um deseje fazer com vocês nesta zona livre-arbítrio. Em vossa inocência, permitirão que o vosso DNA, a vossa inteligência e muitas coisas fossem controladas.